Bom dia, pessoal! Estão me ouvindo? Ah, sim! E aí, tudo bem com vocês? Deixa eu ligar a minha câmera rapidinho aqui, depois eu desligo para a gente começar a transmissão aqui da tela, tá? Me enxergam aí? Oi, tudo bem? E aí, tudo bem com vocês? Seguinte, só me digam se vocês conseguem ver a tela de compartilhamento ali, que está escrito matriz inversa, tudo certo? Beleza, tudo tranquilo aqui também. Bora que bora! Bora! Isso aí, gostei de ver. Legal, legal, muito legal. Vamos lá. Ó, eu vou tocando a aula aqui, qualquer coisa que der problema na transmissão, vocês me avisem ali, de preferência, falem, porque eu tô olhando a tela aqui e não vou conseguir ler o chat. Aí falem, eu dou uma olhada no chat. Combinado? Então, turminha, é o seguinte. O tema da nossa aula de hoje é a matriz inversa. Então, lembrem, né? Eu vou desligar aqui a câmera para ficar melhor a transmissão da tela, mas depois eu ligo mais um pouco, tá? Então agora se concentrem aqui na tela de compartilhamento, que aí qualquer coisa depois a gente volta para a câmera. Tudo bem? Então olha só. Qual que é o nosso roteirinho aqui de matemática D? A gente começou com matrizes, depois fomos para determinantes, e na aula de hoje a gente vai dar uma volta aqui para matrizes, para ver matriz inversa, porque matriz inversa é um conteúdo que só faz sentido quando a gente já conhece o conteúdo de determinantes. Então, hoje o tema da nossa aula é matriz inversa. Porém, antes de a gente começar matrizes inversas, eu quero falar um pouco do simulado que vocês fizeram na semana passada. Foram bem no simulado? Mensagens do chat para eu ler, se vocês foram bem? Muito bom. As questões de matemática D estavam tranquilas, não estavam? Sem novidades, né? Sem surpresas. Vamos resolver essas questões? O que vocês acham? A gente resolve essas duas questões, depois voltamos para o nosso conteúdo. Bora lá. Ó, a primeira questão, deixa eu ver se minha transição vai funcionar aqui. Ó. A primeira questão era essa. Considere as matrizes A e B, ambas quadradas de ordem 3, com elementos reais do tipo, e aí a questão segue. Então, olha só, a gente tinha uma matriz A e uma matriz B. A questão não disse para a gente que matrizes eram essas. As matrizes não foram dadas assim, de maneira direta, de bombejada. Não. O que é que a questão colocou? Quais são as receitas da matriz A e da matriz B? Vocês se lembram? A gente falou isso em aula, né? As questões podem dar a matriz diretamente ou então podem passar a receita da matriz, para que a gente mesmo construa a matriz. É a mesma coisa que um bolo. Lembra que eu falei do bolo? Nós podemos comprar o bolo prontinho já, ou então, se a gente tiver a receita do bolo, podemos fazer o bolo. Foi o que aconteceu nessa questão. Não foi dada a matriz diretamente, a questão passou a receita da matriz A e a receita da matriz B. O que a gente sabe é que essas duas matrizes são quadradas de ordem 3. Isso significa que são matrizes de tamanho 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Então, a matriz A é uma matriz 3 por 3, que tem essa receita, e a matriz B também é uma matriz 3 por 3, que tem essa receita. Aí é tranquilo, a gente produz a matriz a partir da receita da matriz. Bom, o que eu quero saber é uma informação sobre a matriz A mais B. Matriz A mais a matriz B. Então, eu tenho que calcular a matriz A mais B a partir da matriz A e da matriz B. Eu sei que a matriz A é uma matriz 3 por 3 e eu sei que a matriz B é uma matriz 3 por 3. Vou somar essas duas matrizes e o resultado será uma matriz também 3 por 3, que é a matriz A mais B. Muito bem.
Posso sair desesperadamente calculando os elementos da matriz A, depois eu calculo os elementos da matriz B, somo os elementos da matriz A com os elementos da matriz B e vou ter a matriz A mais B. Posso fazer isso? Posso, é tranquilo. Só que isso seria muito trabalhoso. E olhem só, quando a gente vai olhar o tempo disponível para fazer uma prova de vestibular da UFPR, são 5 horas e 30 minutos, 5 horas e meia. Né? Se a gente tirar ali o tempo de marcação do gabarito, são 5 horas de prova. 5 horas vezes 60 minutos, 5 vezes 6, 30, dando 300 minutos. E são 90 questões. Isso significa que a gente tem um pouco mais de 3 minutos para resolver cada questão. É pouco, gente. Então, sempre que uma questão for muito trabalhosa, aí eu não estou falando de questões difíceis, estou falando de questões trabalhosas, trabalho braçal mesmo. Se as questões são muito trabalhosas, desconfie. Pode ser que a gente tenha pegado um caminho mais longo para resolver a questão. Um caminho que vai tomar muito nosso tempo. Então, está muito trabalhoso, é muita conta, é muito trabalho braçal mesmo, não trabalho de reflexão, de raciocínio, trabalho braçal. Epa, pode ser que a gente tenha pegado um caminho errado para resolver a questão. Esse é um caso dessa questão aqui. Nós teríamos que determinar 9 elementos da matriz A, depois 9 elementos da matriz B, depois somar os elementos de posições correspondentes para chegar nos 9 elementos da matriz A mais B. Puxa vida, é muito trabalho. Será que a gente pegou o caminho certo? Não, porque o que a questão quer saber? A questão quer saber a soma dos elementos da diagonal principal da matriz A mais B. Diagonal principal é essa diagonal aqui. E para calcular os elementos dessa diagonal, eu vou precisar apenas dos elementos da diagonal principal da matriz A e dos elementos da diagonal principal da matriz B. Todos os demais elementos que não sejam os das diagonais principais vão ser irrelevantes para mim, não vão fazer a menor diferença. Eu não preciso, então, perder o meu tempo, que é curto, que é escasso, que é contadinho, para ficar calculando elementos que não vão ser úteis para mim. Tudo bem? Então, a gente não pode embarcar numa questão de forma assim muito assodada. Vamos lá e já vou calculando e tal. Não, dá uma parada, respira, olha para frente, toma um gole d'água. Será que eu peguei mesmo o caminho certo? Aí recalcula a rota e vamos para o caminho mais tranquilo. Nesse caso, é essa dica que essa questão nos passa. Vamos lá então, vamos calcular os elementos da diagonal principal da matriz A. Esse elemento aqui primeiro, que é o elemento da linha 1 e da coluna 1. Portanto, esse elemento, o I dele é 1 e o J é 1. E aí a gente joga esses valores de I e de J na receita da matriz A. Na receita da matriz A, cada elemento dela é calculado dessa maneira, I ao quadrado mais J ao quadrado. Então, a gente vai ter I ao quadrado, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 mais 1 é 2, portanto, esse primeiro elemento é o elemento 2. E agora nós vamos refazer esse processo sucessivas vezes. Calculemos, portanto, esse elemento aqui. É o elemento que está na segunda linha e na segunda coluna. Portanto, o I dele é igual a 2 e o J é igual a 2. Já observem, né? Como a gente está tratando de elementos que estão nas diagonais, na diagonal principal da matriz A e na diagonal principal da matriz B, sempre o I desse elemento vai ser igual a J. Então, a gente vai ter o elemento 1, 1, depois o 2, 2, depois o 3, 3. Os elementos da diagonal principal têm o número da linha sempre igual ao número da coluna. Então, voltamos aqui para o elemento 2, 2. O I é 2 e o J é 2. Jogamos na receita da matriz A, que é I ao quadrado mais J ao quadrado. Isso é 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, 4 mais 4, portanto, 8. Esse elemento é o elemento 8. Próximo elemento, que é o elemento da linha 3 e da coluna 3. Ou seja, o I é 3 e o J é 3. Receita da matriz, I ao quadrado mais J ao quadrado, 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, 9 mais 9, que é 18. Pronto. A gente tem agora os elementos da diagonal principal da matriz A. Bora fazer o mesmo processo na matriz B.
Antes disso, me deem um joinha aqui para ver se está tudo bem na transmissão, som, imagem, tudo certo? Beleza, gente? Então vamos lá, continuando. A Ashley levantou a mão, pode falar. Sim, podemos continuar aqui? Vamos lá, então. Vamos calcular o primeiro elemento da matriz B, esse elemento aqui. É o elemento da primeira linha e da primeira coluna. O I é igual a 1 e o J é igual a 1. Agora é a matriz B, mudou a receita. Como que a gente calcula esse elemento? Olhem lá na receita, 2 vezes I vezes J. Então é 2 vezes 1 vezes 1, 2 vezes 1 vezes 1, que é 2. Esse elemento, então, é o elemento 2. Segundo elemento é o elemento da segunda linha e da segunda coluna. Portanto, o I é igual a 2 e o J é igual a 2. 2 vezes I vezes J é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Portanto, esse elemento é o elemento 8. E agora o último elemento da diagonal, que é o elemento da linha 3 e da coluna 3. O I é igual a 3, o J é igual a 3. 2IJ é 2 vezes 3 vezes 3, que é 18. Esse elemento, então, é o elemento 18. Temos todos os elementos da diagonal principal da matriz A e todos os elementos da diagonal principal da matriz B. Muito bem, agora a gente vai somar os elementos de posições correspondentes e nós vamos ter os elementos da diagonal principal da matriz A mais B. Nesse caso, houve uma coincidência, né? Olhem os elementos das diagonais das duas matrizes, A e B. São os mesmos elementos, né? É uma coincidência que resultou da receita dessas duas matrizes. Então, bora lá. Esse primeiro elemento é o resultado da soma dos elementos que estão nas posições correspondentes na matriz A e na matriz B. Então, é 2 mais 2, portanto, 4. Segundo elemento, soma dos elementos correspondentes dessa mesma posição. 8 mais 8 dá 16. E o terceiro elemento, esse aqui, é 18 mais 18, que dá 36. E aí a gente tem os elementos da diagonal principal da matriz A mais B. O que a questão quer saber? Qual é a soma dos elementos dessa diagonal principal da matriz A mais B? Ou seja, a questão quer saber a soma desses três elementos. 4 mais 16 mais 36 é igual a 56. Portanto, resposta letra B. É isso. E agora vem aquela hora que eu pergunto para vocês: docinho ou pedrada? Docinho, né, gente? Pietra Docinho, Adriano Docinho, Denerd Docinho, Rafaela Docinho, Maria Eduarda Docinho, Bruno Docinho, Doce Puro, Isabela Docinho, Filipe Augusto Docinho, Docinho. Na minha opinião, foi uma pedradinha na hora, ok. Maria Eduarda Docinho, Vitória Docinho. Legal, gente. Para a maioria foi docinho, pode ter sido uma pedradinha na hora, mas aí virou docinho. Não pode ser pedrada na hora do vestiba. Aí tem que ser tudo docinho, é por isso que a gente está aqui, né? Mais gente aqui se manifestando, Isabela, na hora deu um branco. Normal. Branco no simulado, ok. Só que a gente vai treinando para tudo rolar bem na hora da prova mesmo. Tranquilo? Vamos para a segunda questão? Segunda questão a gente fez uma dessa bem parecida na aula, não fizemos? Uma matriz vai se transformando na outra, e aí essas transformações vão produzindo mudanças no valor do determinante. Lembra que a gente fez o jogo dos dets? Até brinquei que não é o jogo das bets, é o jogo dos dets. Lembram disso? É do simulado, sim, Petra. Olha só. Então a gente tinha, tudo começava na matriz A. Vou ler a questão aqui com vocês. A matriz A é quadrada de ordem 3. Então é a matriz 3 por 3. Ao multiplicar A pelo número 2, obtemos a matriz B. Ao multiplicar a primeira linha da matriz B pelo número 3, obtemos a matriz C. Ao multiplicar a terceira coluna de C pelo número 4, obtemos a matriz D. Finalmente, ao permutar a primeira e a terceira linhas da matriz D, obtemos a matriz E. Se o determinante de A
é 1, então o determinante de E transposta, ou seja, da matriz transposta de E, é quanto? Eu me lembro que quando a gente tratou dessa questão dos determinantes em sala, nós falamos de 3 regrinhas de determinantes. E cada regrinha dessas tinha um guardião. A regra 1 era a regra do Igor. Lembra? O Igor está aqui hoje? A regra 1 era a regra do Igor. A regra 2 era a regra da Maria Eduarda. E a regra 3 era a regra da Vicky. Se a Vicky estiver aqui, eu não escrevi o seu nome direito, me desculpa. Qual que era a regra 1, que é a regra do Igor? É a seguinte: o determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Lembram que o prof até deitou no chão da sala? O prof era uma matriz e tinha um determinante, que era o meu RG. Aí eu deitei no chão da sala, ou seja, eu determinei a minha matriz transposta, que era eu lá deitado no chão da sala. Mudou o meu determinante? Mudou o meu RG? Não, não é? Então, quando a gente tem uma matriz, e essa matriz tem o seu determinante, a matriz transposta dessa matriz tem o mesmo determinante. Essa é a regra 1, era a regra do Igor. A regra 2, que era a regra da Maria. Se multiplicarmos uma linha ou uma coluna, daí tanto faz, linha ou coluna, de uma matriz por um número, o determinante dessa matriz é multiplicado por esse mesmo número. Isso vale tanto para a linha quanto para a coluna. Escolhemos uma linha qualquer, multiplicamos por um número, ou escolhemos uma coluna qualquer, multiplicamos por um número, o determinante da matriz é multiplicada por esse número. Regra da Maria Eduarda. E aí tinha a regra da Vicky, que era a seguinte: se trocarmos a posição de duas linhas ou de duas colunas, mais uma vez, vale para a linha ou para a coluna, trocamos a posição, duas linhas ou duas colunas, o determinante troca de sinal. Eram essas as 3 regras e elas são suficientes para que a gente resolva essa questão. Vamos, antes de voltar para a questão, vamos treinar um pouco essas 3 regras porque elas são bem importantes. Ó, eu tenho aqui uma matriz, tudo bem? E eu vou criar uma outra matriz de que maneira? Transpondo. Eu vou calcular a transposta dessa matriz. Linhas viram colunas. Bem tranquilo. A primeira linha vai virar a primeira coluna. 1, 2, 0, 1, 2, 0. A segunda linha, 3, 1, 2, vira a segunda coluna. 3, 1, 2. A terceira linha, 0, 1 e menos 1, vira a terceira coluna. 0, 1 e menos 1. Então, eu tenho uma matriz e tenho a transposta dessa matriz. Aí eu digo, ó, o determinante dessa matriz da esquerda vale 3. E pergunto para vocês, quanto vale o determinante da matriz transposta, que é a matriz da direita? Regra do Igor. Aí, muito bem, Denerd já respondeu, vale 3, exatamente, regra do Igor. O determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Se o determinante da matriz é 3, o determinante da transposta é 3 também. Aplicamos quem? A regra do Igor. De novo, ó, um outro exemplo. Eu tenho essa mesma matriz, vou calcular uma outra matriz da seguinte maneira. Vou escolher aqui uma coluna, qualquer, a coluna 2, poderia ser uma linha, sem problemas. Vou multiplicar todos os elementos dessa coluna por 3. Então, eu vou pegar a coluna 2 e vou multiplicar todos os elementos por 3. Essa coluna é 2, 1, 1. Quando eu multiplico os elementos por 3, a coluna passa a ser 6, 3, 3. Multipliquei tudo por 3. As outras duas colunas vão continuar iguais. Então, a primeira coluna, 1, 3, 0, vem para cá 1, 3, 0. E a terceira coluna, 0, 2 e menos 1, vem para cá 0, 2 e menos 1. Então, essas duas matrizes, a diferença delas é que a segunda coluna, todos os elementos estão multiplicados por 3. Aí eu digo para vocês, o determinante dessa matriz da esquerda vale 3. E pergunto, quanto vale o determinante da matriz da direita? Regra 2, regra da Maria Eduarda. Muita gente está me respondendo. Isabela respondeu, 9, a Victoria também, 9. Exatamente, porque a gente pega o determinante, a Pietra também respondeu, a gente pega o determinante e ele aparece multiplicado pela 3. Então, 3 vezes 3, 9. Regra da Maria Eduarda. Patrocínio Maria Eduarda. Outro exemplo, essa matriz, que vai ser sempre a mesma,
E o que eu vou fazer dessa vez? Vou calcular uma outra matriz, só que agora eu não vou multiplicar uma linha em particular ou uma coluna em particular. Eu vou multiplicar todos os elementos da matriz por 2. Multipliquei todos os elementos por 2. Então, a primeira linha, 1, 2, 0, se transforma em 2, 4, 0. A segunda linha, 3, 1, 2, se transforma em 6, 2, 4. A terceira linha, 0, 1 e menos 1, se transforma em 0, 2 e menos 2. Multipliquei todos os elementos da matriz por 2. E aí eu digo, ó, o determinante dessa matriz da esquerda é 3. E pergunto, quanto vale o determinante da matriz da direita? Regra 2. Regrinha da Maria Eduarda. Só que com um detalhe, eu estou aplicando a regra da Maria Eduarda 3 vezes seguidas. Porque para cada linha que eu multipliquei por 2, é uma vez que eu aplico a regra da Maria Eduarda. Multipliquei a primeira, se eu estou multiplicando todos os elementos da matriz por 2, isso significa que eu estou multiplicando cada uma das 3 linhas por 2. Primeira linha, regra da Maria Eduarda uma vez. Segunda linha, regra da Maria Eduarda mais uma vez. Terceira linha, regra da Maria Eduarda 3 vezes. Portanto, eu estou multiplicando o determinante por 2 vezes 2 vezes 2. É a aplicação da regra 3 vezes sucessivas. E por que 3 vezes? Porque é uma matriz que tem 3 linhas. Então, é 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 3 linhas, o número 2 aparece 3 vezes. Então, é 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 24. Essa é um pouquinho mais difícil de enxergar à primeira vista, mas depois que a gente pega o jeito, fica tranquila também. Aplicação sucessiva da regra número 2, da regra da Maria Eduarda. Vamos para o último exemplo. Essa matriz, o que eu vou fazer com ela? Vou determinar uma outra matriz da seguinte maneira. Eu vou pegar duas colunas aqui, a coluna 2 e a coluna 3. Poderia ser também duas linhas, vale para colunas e para linhas. E vou trocar essas duas colunas de posição. A coluna 2 vai se transformar na coluna 3, a coluna 3 vai se transformar na coluna 2. Elas vão ser permutadas. A primeira coluna continua exatamente a mesma. Então, 1, 3, 0 continua 1, 3, 0. E aí eu troco de posição as colunas 2 e 3. Fica assim, então. A coluna 3 passa a ser a coluna 2, 0, 2 e menos 1. E a coluna 2 passa a ser a coluna 3, 2, 1, 1. Daí eu digo para vocês, o determinante da matriz da esquerda vale 3. E pergunto, quanto vale o determinante da matriz da direita? Muda o sinal, Vitória. Muda o sinal, Isabela. Exatamente. Vitória também. Muda o sinal. Regra 3, que é a regra da Vicky. Se o determinante é 3, trocamos uma linha de posição, mudou o sinal, passou a ser menos 3. A Vitória está dizendo, a minha regra. Exatamente. Muito bem. E se a sua regra não tem como errar, né? Pegaram, pessoal? Tudo certo? Agora a gente pode voltar para o exercício. Voltamos para o exercício, e aí a gente observa que tudo começa na matriz A, e aí passamos para a matriz B, depois para a matriz C, depois para a matriz D, para E, e depois ainda temos a matriz E transposta. E como que é essa transformação de uma matriz em outra? Bom, da matriz A para a matriz B, eu estou só acompanhando o enunciado, o que a gente faz? Pegamos toda a matriz, ou seja, todos os 9 elementos da matriz, e multiplicamos por 2. Porque olha só, a questão diz, ao multiplicar a matriz A pelo número 2, obtemos a matriz B. Ao multiplicar toda a matriz A, então a gente está multiplicando todos os elementos, todas as 3 linhas por 2. Aí nós chegamos na matriz B. Como que a gente faz para sair da matriz B e chegar na matriz C? A gente pega a primeira linha da matriz B, agora já não é toda a matriz, é só a primeira linha, e multiplicamos por 3. Porque é a questão que está dizendo isso. Ó. Ao multiplicar a primeira linha de B pelo número 3, obtemos a matriz C. E o que a gente faz para sair da C e ir para D? Nós pegamos a terceira coluna da matriz C e multiplicamos por 4.
Ao multiplicar a terceira coluna de C pelo número 4, obtemos a matriz D. E agora, como é que a gente faz para ir da D para E? A gente pega duas linhas da matriz D, a primeira e a terceira, e trocamos essas linhas de posição. E aí a gente chega na matriz E. É o que está dizendo a questão. Ó. Ao permutar a primeira e a terceira linhas da matriz D, obtemos a matriz E. E aí ainda tem um outro passo, que é para sair da matriz E e chegar na matriz E transposta. E isso a gente sabe como se faz, não é? Trocamos linhas por colunas. Calcular a transposta é exatamente isso. O que são linhas viram colunas. Tudo bem? Essas transformações todas vão levar a transformações também no valor dos determinantes, que é nada mais, nada menos que a aplicação das três regrinhas. Então, para ir da matriz A para a matriz B, eu multipliquei todas as linhas por 2. Portanto, o determinante vai ser multiplicado por 2 vezes 2 vezes 2. É 2 para cada linha. São 3 vezes o número 2, ou 2 vezes 2 vezes 2, na verdade, 2 ao cubo, porque a nossa matriz ela tem 3 linhas, é uma matriz 3 por 3. Aí depois, para ir da matriz B para a matriz C, o determinante é multiplicado por 3, porque nós multiplicamos uma única linha por 3. Depois, para ir da matriz C para a matriz D, o determinante é multiplicado por 4, porque nós multiplicamos uma única coluna por 4. Mais uma vez, para ir da D para E, a gente troca o sinal, porque para ir da D para E, nós trocamos de posição duas linhas. E, por fim, para ir da E para E transposta, o determinante não muda, continua o mesmo valor, porque o determinante de uma matriz é exatamente igual ao determinante da matriz transposta. Então, eu vou voltar aqui só para a gente identificar as regras. Para ir de A para B, é a regra da Maria Eduarda aplicada 3 vezes sucessivas, porque a gente está multiplicando cada uma das 3 linhas por um número. Para ir da B para C, é a regra da Maria Eduarda também aplicada uma única vez. Para ir da C para D, é a regra da Maria Eduarda, mais uma vez, aplicada uma única vez. Para ir da D para E, é a regra da Vicky. E, por fim, para ir da E para E transposta, é a regra do Igor. Tudo bem? Bom, a sequência, então, das operações que a gente vai fazer sobre o determinante é essa. Primeiro, multiplicamos por 8, depois multiplicamos por 3, depois multiplicamos por 4, depois trocamos o sinal e, por fim, mantemos o valor. Fica tudo igual. Eu vou pegar essa sequência, trago ela aqui. Isso, Isabela, vai dar menos 96, exatamente. Então, a gente começa com o determinante da matriz A. E esse determinante vale 1, é a questão que nos disse. Então, 1 é o determinante da matriz A. Multiplicamos por 8, que é a primeira ação, a primeira operação sobre esse determinante. 1 vezes 8 é 8. Esse é o determinante da matriz B. Agora, nós multiplicamos por 3. 8 vezes 3, 24. Esse é o determinante da matriz C. Depois, multiplicamos por 4, 24 vezes 4 dá 96, e 96 é o determinante da matriz D. Próxima operação, trocamos o sinal, 96 se torna menos 96, que é o determinante da matriz E, e por fim, mantemos esse valor, fica igual, menos 96, que é o determinante da matriz E transposta. Resultado, menos 96. Resposta da questão, letra D. Tudo certo, turma? E agora eu pergunto para vocês, docinho ou pedrada? Docinho da Vitória. Docinho pedrada da Pietra. Pedrada do Matheus. Um branco na hora da Vitória. O Adrian pedrada. Maria Eduarda pedrada. Eu concordo com vocês. Foi uma pedradinha. Uma pedradinha, a Vitória até tirou as palavras da minha boca. Uma pedrada. Gente, realmente não é uma questão muito simples, mas ela é pedrada só da primeira vez. Agora, se aparecer para vocês, é um docinho. E a nossa ideia é exatamente essa,
transformar ao longo de toda o em ação, transformar pedradas em docinhos. Tudo bem? Docinho disfarçado de pedrada. Boa, gostei dessa. Foi o Gabriel. A Isma, pedrada. O problema é lembrar das regras. Lembrem de quem? Do Igor, da Maria Eduarda e da Vicky. Pode voltar? Voltar a um slide, é isso? Ah, vou voltar aqui. Isso. Essa aqui já está suficiente? Ou quer que volta mais ainda? Ah, tá. Ah, pessoal, lembrando, eu estou gravando a aula, tá? Então, a partir da segunda-feira, eu já coloco ela no YouTube. Aí, quem quiser pode assistir de novo, com atenção, anotar os principais pontos, dar print da tela e tal. Então, fiquem tranquilos. Mas eu vou voltar também, se vocês pedirem, não tem problema nenhum. Tudo bem? Esse foi o nosso simulado. Agora, a gente pode ir para a aula de hoje, que é matriz inversa. Vamos lá. A gente está estudando matrizes, estamos no universo das matrizes, certo? Mas eu vou propor um exercício para vocês. Vamos sair rapidamente por um minuto do universo das matrizes e vamos entrar no universo, vamos voltar para o universo dos números. E vamos ver um fato interessante que acontece no universo dos números, que é o seguinte: o elemento neutro da multiplicação. O que é o elemento neutro da multiplicação? Alguém tem algum palpite do elemento neutro da multiplicação? O que é isso? Número 1, Gabriel. Número 1, Rafaela. Número 1, Isabela. Exatamente, minha gente. A Petra também, o Bruno. Elemento neutro da multiplicação. É esse cidadão aqui, o número 1. Ele é o elemento neutro da multiplicação. Por quê? Porque qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. Olha só. 2 vezes 1 é igual a 2. O 2 continua sendo 2. 50 vezes 1 é igual a 50. O 50 continua sendo 50. Π vezes 1 é igual a π. Π continua sendo π. Então, pessoal, o número 1, ele é carta branca, é café com leite, não fede nem cheira, na multiplicação, claro. E é por isso que a gente chama ele de elemento neutro da multiplicação. É o elemento que na multiplicação não faz diferença. E isso não significa que o 1 não seja importante, muito pelo contrário, a gente vai ver a importância muito grande do 1 exatamente por essa propriedade dele ser o elemento neutro da multiplicação. Muito bem, isso é o que acontece no universo dos números. Agora, vamos voltar para o universo das matrizes. E eu pergunto para vocês, será que existe no universo das matrizes uma matriz que faça exatamente esse mesmo papel que o número 1 faz no universo dos números? Ou seja, uma matriz que seja indiferente, café com leite, carta branca, não fede nem cheira numa multiplicação? Eu estou pensando numa matriz que eu multiplico qualquer matriz por essa matriz neutra e o resultado vai ser a própria matriz multiplicada. Será que existe no universo das matrizes uma matriz que tenha esse papel análogo ao número 1 no universo dos números? Palpites, vocês acham que existe? Olha o que eu estou pensando aqui. Eu tenho uma matriz, vou pegar essa matriz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou multiplicar por uma matriz aqui neutra, que eu não sei se existe, na verdade eu já sei, daqui a pouco vocês vão saber também, se é que já não sabem. Vou multiplicar por uma matriz neutra, e o resultado é a própria matriz, porque essa matriz é neutra, ela não faz diferença. Ela é um elemento neutro na multiplicação de matrizes. Essa matriz neutra existe? Uma matriz que é capaz de transformar essa matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na mesma matriz? Ela existe. Existe sim. A primeira suspeita nossa, e que normalmente ocorre, é até intuitivo, é a gente imaginar que essa matriz neutra é a matriz que tem todos os elementos iguais a 1. A primeira vez que eu fui estudar essa matriz neutra, a primeira ideia que eu tive é essa, né? Deve ser uma matriz que tem todos os elementos iguais a 1. Passou isso pela cabeça de vocês?
De muitos pode ter passado, como passou pela minha quando eu aprendi isso pela primeira vez. Só que não é exatamente assim. Se a gente pegar uma matriz qualquer e multiplicar por uma matriz que tenha todos os elementos iguais a 1, logo vocês vão perceber que o resultado não é a matriz que a gente tentou multiplicar. Vai ser uma outra matriz. Mas o fato é que essa matriz neutra, ela sim, ela existe. Não é a matriz que tem todos os elementos iguais a 1, mas existe uma matriz neutra, uma matriz que funciona como elemento neutro na multiplicação de matrizes. Alguém saberia dizer que matriz é essa? Já ouviu falar dessa matriz? Eu ainda não disse o nome dessa matriz. Talvez vocês já conheçam ela pelo nome. Então eu vou revelar que matriz é essa. É essa matriz aqui. É uma matriz que tem as seguintes características. Primeiro, o nome dessa matriz, a matriz identidade, a Isadora já respondeu. Denerd também, é a matriz identidade. Qual é a característica da matriz identidade? É a seguinte, a diagonal principal da matriz identidade tem todos os elementos iguais a 1. Diagonal principal, então, todos os elementos são iguais a 1. E todos os demais elementos que não estejam na diagonal principal, são esses 3 elementos de cima e os 3 elementos de baixo, necessariamente têm de ser iguais a 0. Essa é a característica da matriz identidade. Claro que eu coloquei para vocês ali na tela a matriz identidade 3 por 3, mas existem matrizes de identidade de todos os tamanhos, desde que sejam matrizes quadradas. Então tem matriz de identidade 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, que é essa da tela, 4 por 4, 5 por 5, de todos os tamanhos, mas necessariamente tem que ser matrizes quadradas. E por que tem que ser matrizes quadradas? Porque só as matrizes quadradas têm diagonal. E a característica essencial da matriz de identidade é que todos os elementos da diagonal principal, e portanto é uma matriz que tem que ter diagonal, todos esses elementos são iguais a 1. Então apenas existem matrizes identidade de todos os tamanhos, desde que sejam matrizes quadradas. A Vitória está perguntando, escapou aqui da tela, deixa eu voltar. Mas se a gente multiplicar por 0, não vira 0? Ah, então, é que, Vitória, é assim. De fato, se a gente multiplicar tudo por 0, fica 0. Mas essa matriz, ela não tem apenas elemento 0. Ela tem a diagonal principal, que é toda ela composta por elementos 1. E é isso que faz a diferença. Porque cada uma das colunas da matriz de identidade, olhem agora para as colunas, tá? Cada uma das colunas vai ter um número 1 e 2 números 0. Então, o número 1 significa que eu vou trazer o elemento da matriz que eu estou multiplicando para a matriz resultado. A gente vai ver isso na prática, como funciona. E aí, os outros 2 números zeros vão zerar os elementos que eu não quero. E é por isso que a matriz identidade faz essa função. Ela traz para a matriz produto, que é a matriz resultado dessa multiplicação, todos os elementos que eu quero, e quem faz isso é o número 1 de cada uma das colunas, e ela anula, ela zera os elementos que eu não quero. A gente vai fazer uma multiplicação de uma matriz pela matriz de identidade, e isso vai ficar bem claro. Falando assim, talvez vocês não tenham percebido ainda, ou a maioria já percebeu, mas vai ficar ainda mais claro. Olha só. Então, a matriz de identidade é o elemento neutro da multiplicação no mundo das matrizes. Ah, pensaram que não ia ter hoje? Mas tem a hora da soneca. Então, olha só, agora 11h11, a gente faz 5 minutinhos de sonequinha para ir ao banheiro, tomar uma água. Se for soneca mesmo, cuidem, que são só 5 minutinhos. E aí a gente volta mais ou menos 11h15, 11h16, por aí. Tá bom? Quem quiser falar com o prof, eu estou por aqui. Até daqui a pouquinho, 5 minutinhos. Eba! Aí sim! Alexa, tocaram uma música de Ninar. A estação tem
Então, continuamos aqui. Eu disse para vocês que a matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação das matrizes. Então, ela funciona como o número 1 no mundo das matrizes, no universo das matrizes. Então, se eu multiplicar uma matriz qualquer pela matriz identidade, o que eu espero é que o resultado seja a própria matriz que está sendo multiplicada. Até meu cachorro acordou. Então tá, vamos lá. Vamos fazer essa multiplicação então. Eu peguei uma matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e estou multiplicando pela matriz identidade, que é a matriz neutra, o elemento neutro da multiplicação no universo das matrizes. O resultado dessa multiplicação é uma matriz 3 por 3. Vamos pegar então esse primeiro elemento, que é o elemento da linha 1 e da coluna 1. Para produzir esse elemento, eu uso a primeira linha da matriz da esquerda e a primeira coluna da matriz da direita. E aqui a gente está revisando a multiplicação de matrizes, não é? A matriz da esquerda é a nossa fornecedora de linhas e a matriz da direita é a nossa fornecedora de colunas. Eu vou transcrever essas duas matrizes, essa linha e essa coluna, né? Primeira linha, 1, 2, 3. Primeira coluna, 1, 0, 0. E aqui que está o segredo, nessa coluna da matriz identidade, porque observem, ela tem um dos elementos é 1 e os outros dois elementos são 0. E vou fazer a multiplicação de elemento para elemento, dos elementos correspondentes. 1 vezes 1, primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo e o terceiro vezes o terceiro. Aqui está o segredo, pessoal. Está vendo que o número 1, lá da minha primeira linha, que é a linha 1, 2, 3, esse número 1 é o número que eu quero manter na minha matriz resultado, não é? E é exatamente esse número que ele vai ser mantido. Por quê? Porque ele vai ser multiplicado pelo número 1 da coluna na matriz identidade. E os outros dois números que eu não quero levar para o meu resultado, nesse momento, eles vão ser zerados. Fica como, então? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 0, 0, está zerado. 3 vezes 0, 0, está zerado. E agora eu vou somar esses três elementos, que vai ser 1 mais 0, que é 1. Que é exatamente o elemento da minha primeira matriz, da matriz da esquerda, que eu quero manter na matriz produto, na matriz resultado. 1 continua sendo o 1. E por que o 1 foi lá para o outro lado? Porque ele foi multiplicado por 1 e todos os outros elementos dessa linha foram multiplicados por 0. Se nós repetirmos esse processo com todos os elementos da matriz resultado, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Aqui vai aparecer o 2, por quê? Porque o 2 ele foi multiplicado pelo número 1 e todos os outros elementos da linha 2 são multiplicados pelo número 0. E aí o 2 é mantido e os outros dois são zerados. Aqui vai aparecer o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Exatamente por essa característica da matriz de identidade, que em toda coluna tem um número 1 e dois números 0 em posições estratégicas. Para vocês entenderem quais são os bastidores dessa multiplicação, o que tem por dentro, o que eu recomendo que vocês façam? Peguem essa multiplicação que a gente multiplicou um único elemento e refaçam essa multiplicação de matrizes para todos os elementos. Reproduzam a multiplicação em todos os elementos, aí vocês vão ver essa mágica acontecer, essa dinâmica vai acontecer na frente de vocês. Aí vocês vão perceber esse poder, essa característica da matriz identidade, que é funcionar como elemento neutro. E por que esse esquema de número 1 em todos os elementos da diagonal principal e número 0 em todos os elementos que não são da diagonal principal faz com que essa propriedade, essa característica aconteça. Tudo bem? Muito bom. Então agora vamos voltar rapidamente aqui para o universo dos números, que eu vou falar de outro fato interessante que acontece no universo dos números. Então lembrem, a gente estava no mundo das matrizes, fomos para o universo dos números para falar do elemento neutro da multiplicação
no universo dos números, que é o número 1. E aí descobrimos que existe o elemento neutro da multiplicação também no universo das matrizes, que é a matriz identidade. Agora nós vamos mergulhar de novo no universo dos números para ver mais um fato interessante no universo dos números, que é o quê? A diferença entre oposto e inverso. Por que eu vou mergulhar aqui no universo dos números mais uma vez? Para marcar com vocês a diferença entre essas duas figuras, o oposto e o inverso. Porque eu sei, e eu sei porque acontecia comigo, que existe uma confusão, às vezes, em algumas pessoas, sobre a diferença entre o oposto e o inverso. E a gente vai ter que distinguir bem essas duas ideias de oposto e inverso no universo dos números, porque vai interessar para a gente saber o que é um número inverso, porque depois a gente vai voltar para o universo das matrizes para ver o que é uma matriz inversa. E aí a Isabela está fazendo uma pergunta interessante aqui. Oposto e inverso é a mesma coisa? Na linguagem cotidiana, pode até ser. Na linguagem comum, em outros contextos, pode até ser. Na matemática, existe uma diferença entre o oposto e o inverso, que é exatamente o que a gente vai ver agora. E aí eu vou passar um macetinho para vocês para que nunca mais a gente confunda oposto com o inverso. Bora lá, vamos escolher um número qualquer aqui, o número 5. Tudo bem? Aí eu pergunto, qual é o oposto do número 5? Respondam para mim. Podem responder errado também, não tem problema nenhum. Menos 5, o Denerd, a Isabela, menos 5, Gabriel, menos 5, Yasmin, menos 5, Maria Eduarda, nossa, uma chuva de menos 5. E vocês estão todos certos. Realmente, o oposto de 5 é menos 5. Muito bem. E aí eu pergunto, qual é o inverso de 5? Palpites. Maria Eduarda, 1 sobre 5. Só Maria? Monstrinhos, escrevam lá no chat 1 sobre 5 para eu dizer que vocês estão certos. Isabela, 1 sobre 5. Vitória, 1 sobre 5. O Felipe, o Matheus, 1 sobre 5. Isso mesmo, turma! O inverso de 5 é 1 sobre 5. E aí, como é que a gente faz para memorizar isso, para gravar isso? Vamos lá. A gente sabe que o oposto de 5 é menos 5. Para lembrar disso, vamos voltar aqui lá para o ensino fundamental para falar da reta real. Lembra da reta real? A reta real é uma reta infinita que tem um zero bem no meio dela. É como se fosse uma régua que tem um lado positivo e um lado negativo. Uma parte positiva e uma parte negativa. Essa é a reta real. Se o número é 5, ele está aqui do lado positivo da reta real. O menos 5, ele está do lado negativo da reta real. O 5 e o menos 5, portanto, estão de lados opostos da reta real. De lados opostos em relação ao zero, que funciona ali como um espelho na reta real. Então, o 5 e o menos 5 estão de lados opostos, portanto, o 5 é o oposto do menos 5. E vice-versa, não é? O menos 5 é o oposto do 5. Eles estão de lados opostos da reta real. Tudo bem? E aí fica fácil a gente gravar o que é o oposto. Agora vamos aqui para o inverso. O inverso de 5, vocês responderam ali com chuvas de 1 sobre 5, é exatamente 1/5. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou invertendo, olha o termo, invertendo numerador por denominador. Puxa, prof, mas o 5 não tem denominador. Claro que tem, porque o 5 não é a mesma coisa que 5 sobre 1, concordam com isso? 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. O numerador é 5, o denominador é 1. E se eu inverter numerador e denominador, eu vou ter o inverso de 5 sobre 1, que é 1 sobre 5. Portanto, o inverso de 5, que é a mesma coisa que 5 sobre 1, é 1 sobre 5. Viram a diferença, então? Oposto que está do lado oposto da reta real.
E o inverso acontece quando eu inverto numerador por denominador. Mesmo que o número aparentemente, porque é só aparentemente, não tenha denominador. Um exemplo, então, vamos pegar o número que tem denominador. Ok, o 2/3. Qual é o oposto de 2/3? Chuva de respostas no chat, por favor. 3/2, Rafaela. Na verdade, bom, já vamos falar. Esse 3/2 é o inverso, né? Então, eu estou querendo saber primeiro qual é o oposto de 2/3. Vitória, menos 2/3. Boa. Yasmin, menos 2/3. Exato. Gabriel também. Maria Eduarda também. É menos 2/3. Por quê? Porque para calcular o oposto, eu troco o sinal. Eu mudo o lado da reta real. Portanto, o oposto de 2/3 é menos 2/3. Tudo bem? Agora eu pergunto para vocês, qual é o inverso de 2/3? Inverso, eu inverto numerador e denominador. 2/3 se torna 3/2. Pegaram a ideia? Oposto, eu troco o sinal. O que é mais se torna menos, se for menos, se torna mais. Porque eu estou mudando o lado, eu estou indo para o lado oposto da reta real. Então, o oposto, eu troco o sinal. O inverso, eu inverto numerador e denominador. Tudo bem? Essa distinção é importante porque a gente vai usar agora, a partir de agora, a ideia do inverso para construir um conhecimento novo no universo das matrizes. Tudo bem? Vamos lá, então. Continuamos aqui no universo dos números. Ainda não voltamos para o universo das matrizes, continuando no universo dos números, para fazer uma outra constatação, outro fato interessante, que é a multiplicação de um número pelo seu inverso. O que acontece quando a gente multiplica um número pelo seu inverso? Vamos pegar aqui, por exemplo, o número 2. Eu vou multiplicar o 2 pelo inverso de 2. E nessa altura você já sabe que o inverso de 2 é 1/2, não é? Então, multiplicar 2 por 1/2. Quanto que é 2 vezes 1/2? Ou seja, 2 vezes meio. É 1. Sim ou não? Para quem não enxergou, eu vou reescrever o 2 de uma outra maneira. Vou escrever o 2 na forma 2/1. Ok, porque 2 não é a mesma coisa que 2/1. O denominador do 2 é o número oculto, que é o número 1. Então não mudou nada. 2 é igual a 2/1. E vou multiplicar pelo inverso de 2/1, que é 1/2. E aí o que acontece? Eu cancelo o 2 do numerador com o 2 do denominador, cancelo os dois e sobra o quê? 1. Portanto, pessoal, quando eu multiplico um número pelo seu inverso, o resultado dessa multiplicação é sempre 1. E lembram-se o que é o número 1? Quem é esse cara? Quem é essa figura, esse cidadão? É o elemento neutro da multiplicação. Conclusão importante, então. Todas as vezes que eu multiplico um número pelo seu inverso, e eu estou falando do inverso, não do oposto, tá? Todas as vezes que eu multiplico um número pelo seu inverso, o resultado dessa multiplicação é o número 1, ou seja, é o elemento neutro da multiplicação. Tudo bem? Portanto, se eu tenho dois números aqui, e esses dois números, eles estão ocultos, eu não sei que números são. Eles estão escondidos para mim, estão disfarçados, estão aqui atrás de uma proteção ali, estão mascarados. Multiplico esses dois números e o resultado é 1. Eu não sei que números são esses, mas eu posso afirmar com certeza que um deles é o inverso do outro. Esses números são números inversos. E para mim é suficiente que a multiplicação desses dois números dê 1. Se a multiplicação de dois números é igual a 1, mesmo que eu não conheça esses números, eu posso afirmar seguramente que esses dois números são um inverso do outro. São números inversos. Por exemplo, se um deles é o número 3, o outro certamente é o número 1/3. Se um deles é o número 4/5, o outro certamente é o número 5/4. Se um deles é o número π, o outro é o número 1/π. Mesmo que eu não conhecesse esses números, só da multiplicação deles dar o número 1, ou seja, o elemento neutro da multiplicação,
isso já me dá segurança para afirmar que esses números são inversos um do outro. Tudo bem? É importante isso que a gente acabou de ver, porque agora a gente vai voltar para o universo das matrizes, mas essa ideia de que quando a gente multiplica dois números e o resultado dessa multiplicação é o elemento neutro, no caso dos números é o número 1, esses dois números multiplicados são um inverso do outro. Guardem essa ideia, porque agora a gente vai usar essa mesma ideia aqui no universo das matrizes. Vamos lá. Eu tenho uma matriz que é oculta para mim, eu não sei que matriz é essa. Ela existe, mas eu não sei qual que é. Não conheço os elementos dessa matriz. E tem uma outra matriz que também eu desconheço, não sei que matriz que é. Mas eu sei que quando eu multiplico essas duas matrizes, o resultado é quem? A matriz identidade. E a matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação das matrizes. Lembram disso, né? Acabamos de ver. A matriz identidade faz o papel no universo das matrizes que o número 1 faz no universo dos números. Então, o que aconteceu aqui? Eu estou multiplicando duas matrizes, não sei que matrizes são essas, mas eu sei que o resultado dessa multiplicação é a matriz identidade, é o elemento neutro da multiplicação no universo das matrizes. O que eu posso afirmar, então? Da mesma forma que eu fiz essa mesma afirmação lá no universo dos números, eu posso afirmar que essas duas matrizes são uma o inverso da outra. Então, olha só que interessante, pessoal. Da mesma forma que existem números inversos, existem matrizes inversas, que é exatamente o tema dessa nossa aula de hoje, matrizes inversas. Matriz inversa, uma inversa da outra, é exatamente a mesma ideia no mundo das matrizes, do universo das matrizes, que acontece no universo dos números. Então, se eu tenho dois números que são inversos, a multiplicação deles é o elemento neutro no universo dos números, que é o número 1. Se eu tenho duas matrizes e a multiplicação dessas duas matrizes é o elemento neutro no universo das matrizes, significa que essas duas matrizes são uma inversa da outra. Querem ver um exemplo? Essa matriz aqui é uma matriz 2 por 2, que é a matriz 2, 5, 1, 3. Se eu multiplicar essa matriz pela matriz 3, menos 5, menos 1 e 2, se eu fizer essa multiplicação, eu não vou fazer agora, mas vocês podem fazer depois, vocês vão perceber que o resultado dessa multiplicação é a matriz identidade. Matriz que tem na diagonal principal números 1 e todos os outros elementos são 0. É a matriz identidade, que é o elemento neutro, mais uma vez, da multiplicação no universo das matrizes. Isso significa, então, que essas duas matrizes são matrizes inversas. Multipliquei essas duas matrizes. O resultado foi a matriz identidade, então elas são matrizes inversas. Uma é o inverso da outra. Então, por exemplo, se eu disser que essa matriz aqui da esquerda é a matriz A, se eu chamar essa matriz de matriz A, significa que a matriz da direita é a matriz A elevado a menos 1. Puxa, prof, agora complicou tudo. O que é esse elevado a menos 1? Isso, turminha, é uma coisa muito simples. É apenas uma notação. É uma forma de representar uma matriz inversa. Não é o expoente, eu não estou elevando o A a menos 1, não é nada disso. É uma representação. Poderia ser de uma outra maneira qualquer, mas os matemáticos, há muito tempo atrás, entenderam que seria uma representação legal chamar uma matriz inversa dessa maneira. Pega o nome da matriz e eleva ela a menos 1. Não é, na verdade, elevado a menos 1. É simplesmente uma representação gráfica para a gente dizer que essas duas matrizes são uma o inverso da outra. Então, se a matriz é A, o inverso dela é A com menos 1 flutuando ali, o A elevado a menos 1. Se a matriz fosse B, a inversa dela seria B elevado a menos 1. Se a matriz fosse M, seria M elevado a menos 1. É uma representação só, não tem nada a ver com a operação de potenciação. Tudo bem? Essa é uma ideia que a princípio parece um pouco confusa, mas que com o tempo, coisa de 5 minutos, já assimilam que é só uma representação mesmo. Tudo bem?
Agora chegou a hora. Vamos fazer um exercício da nossa apostilinha, que é o exercício 34. Mas antes desse exercício, eu quero saber ali no chat se vocês entenderam, se tem alguma dúvida, se querem que eu volte a algum ponto aqui. E aí a gente retoma para depois começar os exercícios. Tudo bem? Posso ir adiante? Eu entendi, o Nerd. Tá, tudo bem, então, beleza. Isso, boa. Então vamos lá. O exercício 34 da nossa apostila. Vamos lá. Vou ler ele com vocês. Dadas as matrizes A e B, são duas matrizes, 2 por 2. Só que tem uma coisa, elas não são completas, né? Porque na matriz A, eu tenho ali um elementozinho que é um A minúsculo, né? É um elemento que eu desconheço. E na matriz B eu tenho um elemento que é o B minúsculo, é um elemento também desconhecido. Então, a questão deu duas matrizes, elas não estão completas, tem uma incógnita em cada uma dessas matrizes. Na matriz A incógnita é o A minúsculo, na matriz B, a incógnita é o B minúsculo, tá? Agora vem, sabendo que B é igual a menos 1, e aqui a gente tem a chave para resolver essa questão. Porque a própria questão está dizendo para a gente o seguinte, ó, B é igual a menos 1. Ou seja, lendo de uma outra maneira, B é igual a inversa de A. E a gente pode concluir, então, que a matriz A e B são uma inversa da outra. Porque quando eu digo que B é igual a menos 1, eu estou dizendo que B é igual à inversa de A. Ou seja, B é a inversa de A. Aqui é a chave para resolver essa questão. Então, quando vocês encontram essa expressão, essa igualdade, B igual a menos 1, vocês têm que entender que essas duas matrizes, B e A, são uma inversa da outra. Tudo bem? E como essas duas matrizes são inversas, então, necessariamente, quando eu multiplico as duas, ou seja, quando eu faço A vezes B, o resultado dessa multiplicação, e foi isso que a gente acabou de ver ali na nossa teoria, o resultado dessa multiplicação é a matriz de identidade. Por quê? Porque eu estou multiplicando duas matrizes que são inversas. E quando eu multiplico uma matriz e a sua inversa, o resultado é o elemento neutro da multiplicação das matrizes, que é a matriz de identidade. Da mesma forma que quando eu multiplico dois números, o resultado é o elemento neutro da multiplicação no universo dos números, que é o número 1. Eu vi aqui no chat que o pessoal do NAP mandou ali o formulário para chamada. Depois vocês deem uma olhada ali, tá? Então vamos lá. Eu vou partir dessa conclusão nossa, que A vezes B é igual à identidade, e vamos lá, vamos construir isso então. A matriz A, eu só reproduzi ela aqui, é a matriz A, 2, 1, 0. Só reproduzi a matriz A, e aí eu vou multiplicar pela matriz B, que é a matriz 0, 1, Bzinho e menos meio, e eu sei que o resultado dessa multiplicação tem de ser a matriz identidade, que é a matriz 1, 0, 0, 1. Então, A vezes B é a matriz de identidade, exatamente porque A e B são matrizes inversas. Uma é a inversa da outra. Bom, se eu tenho uma multiplicação e eu sei o resultado dessa multiplicação, bora fazer essa multiplicação então. Ó, eu vou multiplicar a primeira linha da matriz da esquerda, que é a matriz fornecedora de linhas, pela primeira coluna da matriz da direita, que é a matriz fornecedora de colunas. Abri aqui um rascunho. Antes, né? Então a multiplicação. Essa primeira multiplicação da linha 1 da matriz da esquerda com a coluna 1 da matriz da direita tem que dar o primeiro elemento da matriz produto, que é o elemento 1. Vou abrir aqui o rascunho e vamos fazer essa multiplicação da forma como a gente está acostumado, sempre lembrando que quem tem facilidade, quem tem uma visão espacial mais aguçada e tal, pode fazer isso mentalmente, não tem problema nenhum, é até melhor, claro. Mas a gente pode organizar o raciocínio no papel, fica mais fácil de enxergar também. Como que eu faço? Transcrevo aqui a linha que eu estou trabalhando, que é a linha 1, é a linha A e 2, e transcrevo a coluna 1, que é a coluna 0 e B. E aí eu vou fazer as multiplicações correspondentes. Primeiro vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. E aí o que vai rolar? A vezes 0 é igual a 0. E 2 vezes B é igual a 2B.
Somo isso aqui, fica 0 mais 2b, que é igual a 2b. E eu sei que 2b é o valor do primeiro elemento ali da matriz de identidade, que é o número 1. Portanto, eu sei que 2b é igual a 1. Se 2b é igual a 1, eu posso concluir facilmente, passando 2, que está multiplicando, eu passo ele dividindo, concluo que b é igual a meio. Portanto, eu já tenho agora o valor de b. b é igual a meio. Mandem um joinha se vocês entenderam essa primeira parte. Boa! Então, a gente chegou no valor de b. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. Opa, foi muito aqui. Isso. A primeira linha pela segunda coluna. E o resultado dessa multiplicação tem de ser 0. Vou abrir o meu rascunho, transcrevo a primeira linha, transcrevo a segunda coluna, que são a linha e a coluna que nós estamos trabalhando, e vou fazer as multiplicações correspondentes. A vezes 1, primeiro vezes o primeiro, e segundo vezes o segundo, 2 vezes meio. A vezes 1 é igual a A. E 2 vezes menos meio é mais vezes menos menos, 2 vezes meio é 1. Então fica menos 1. Tudo bem nessa multiplicação? Somo isso, fica A menos 1. E eu sei que A menos 1 é igual a 0. Portanto, A menos 1 é igual a 0. Passo 1 que está subtraindo para o outro lado, passo somando, e aí concluo que A é igual a 1. Tudo bem? Tem o valor de A e tem o valor de B. O que a questão quer saber? Qual é o valor de A mais B? Bom, tem gente que tem um raciocínio matemático mais rápido, o que vou confessar para vocês que não é exatamente o meu caso. Já soma A mais B, que é 1 mais meio, dá 1,5. E 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Então, a gente já chegaria na resposta mentalmente, direto. Mas a gente pode também fazer essa continha no papel. E aí eu quero saber quanto vale A mais B. Se A vale 1 e B vale meio, A mais B é 1 mais meio. Tudo bem? Eu não consigo fazer essa soma ainda, porque eu tenho soma de um número com uma fração. Mas o que eu posso fazer é substituir o número 1 pelo seu equivalente em fração, que é a mesma coisa que 2 sobre 2. Concordam? 1 é a mesma coisa que 2 sobre 2. E aí fica 2 sobre 2 mais 1 sobre 2. Agora eu posso fazer essa soma de frações, porque essas duas frações têm o mesmo denominador. 2 sobre 2 mais 1 sobre 2, eu somo os numeradores, fica A mais B igual a 3 sobre 2. E esse é o resultado final da questão. Gabarito, então, letra D. Tudo bem, meu povo? Pergunto para vocês, docinho ou pedrada? Docinho, Gabriel. Pietra, docinho. A Rafaela, Yasmin, a Camila, o Felipe mais ou menos, eu concordo. Tem uma pedradinha ali, né, Bruno? Então, é um docinho meio durinho, tá? Vai lá, um pé de moleque mais durinho. Então, um brigadeiro desses que fica uma semana ali e que eu acho que fica até mais gostoso, não sei vocês. Mas, enfim, tá ali no meio tempo, tá? Turminha, então, 11h45, é isso que eu tinha preparado para hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, porque a aula online não é muito a minha praia. Eu me esforço, mas eu gosto de ver vocês ali pessoalmente, olhando para o rostinho de vocês e tal. Eu acho bem mais bacana. Mas como a gente está com esses probleminhas de sede, a gente vai se virando, mas o importante é vocês não perderem conteúdo, a gente se encontrar aqui sempre que possível, né, a cada 2 semanas. E o que eu vou combinar com vocês? Na segunda-feira eu posto essa aula que eu estou gravando, vai para o YouTube. Se vocês não entenderam alguma parte, revisem a aula, anotem, façam ali as anotações que vocês quiserem, os pontos mais importantes, refaçam os exercícios, e aí vai ser bem legal. Esse é um conteúdo importante, e aí à medida que vocês vão praticando os exercícios, vai ficando cada vez mais fácil, tá? Eu vou passar também aquela listinha das questões recomendadas da nossa apostila, e aí façam qualquer dúvida, escrevam para o prof, pode ser lá na caixa de comentários do YouTube, pode ser no Class, pode ser por e-mail.
Yasmin, o meu canal, ele não tem nome, é Danilo Carrijo mesmo, sabe? Depois eu vou mudar o canal. Eu acho até que eu estava pensando em colocar o nome desse canal de Bora que Bora. Vou ver, eu acho que eu vou fazer isso. Mas eu comecei agora com essas aulas que eu estou gravando com vocês. Então eu nem tinha canal nem nada. E nem é um canal assim para divulgação, é mais para eu postar ali as aulas e ficar fácil de vocês assistirem, tá? Que mais que eu queria combinar? Sobre a próxima aula. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? Vamos fechar esse conteúdo de matrizes e determinantes. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada e trouxessem todas as questões ali. A Rafaela postou ali o canal. Obrigado, Rafa. É isso mesmo. Obrigado, hein? Eu queria que vocês mandassem para mim as questões que vocês gostariam que a gente resolvesse juntos em sala, tá? E aí vamos torcer para ser já presencial, para a gente resolver juntos, e aí vai ser uma aula que nós vamos encerrar esse assunto de matrizes e determinantes definitivamente, e aí já vamos partir para o próximo conteúdo, que são sistemas de equações. Tranquilo? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Um bom final de semana para vocês. Foi muito bom a gente estar juntos aqui hoje. Aí, valeu, palmas. Estou vendo todas as palmas. Estou felizão aqui. Fiquem bem, aproveitem as aulas e a gente se fala. Vamos trocando ideias. É isso. Beijão para todos. E até a próxima. Obrigada pela aula, prof. Valeu, Maria. Obrigado pela presença de vocês.